é um instrumento fundamental dos trabalhadores. É um instrumento aqui no Brasil constitucional, né? E a greve, historicamente, foi usada e muitas conquistas dos trabalhadores se devem à greve. Quer dizer, é um momento que é óbvio que não é fácil fazer uma greve, não é divertido, né? Mas em certas situações é importante que ela exista, né? Quer dizer, é um momento em que se para, né? Não é para agradar, é uma interrupção, né? Então, a nossa motivação para a greve, ela foi um conjunto bem amplo, né? A gente vinha com perdas salariais desde o Temer, que ultrapassavam 47% de perdas salariais, né, inflacionárias, perdas inflacionárias. E a gente vinha acumulando alguns ataques que o governo que entrou pós-Bolsonaro, que é o governo Lula, ele não deu vazão para corrigir essa rota de destruição, no nosso ponto de vista, da educação pública. Para se entender o cenário, tem que se entender que as greves que ocorreram anteriormente é uma greve que dessa vez não foi encabeçada pelos estudantes, mas sim pelos técnicos administrativos, que foi o primeiro setor que entrou em greve nas universidades federais, e ainda mais aqui na UF. E depois disso, os alunos foram apoiar isso, né? Porque as reivindicações técnicos administrativos que estavam sem o salário defasado há mais de 7 anos e que precisava disso, e depois os professores entraram para reivindicar suas próprias demandas, né? E que esse cenário ele não foi igualitário, né, nas universidades, no sentido que não foram todas as universidades que tiveram os 3 setores em greve ao mesmo tempo, que foi o caso da UF. A UF foi um exemplo de mobilização a partir disso. Nesse caso específico da greve desse ano dos professores das universidades públicas, me parece que foi uma greve fundamental pela situação que estávamos vivendo. Quer dizer, algumas reivindicações mais amplas e outras mais específicas, né? Quer dizer, você tinha reivindicações mais específicas em relação à questão salarial, a uma defasagem no salário dos professores, uma defasagem que já vem de bastante tempo, mas que se acentuou nos últimos 4 anos do governo anterior, esse governo mais fascista, que nos tirou para inimigos, tá? E que tirou a universidade pública para inimiga, e nós, professores, como meio que os inimigos a serem vencidos. Então, houve um longo período de defasagem salarial e que precisava ser revisto, reposto. Então, uma das reivindicações foi isso, foi talvez a questão que menos conseguimos. Todo mundo partia do entendimento de que a situação era muito grave. E era muito importante que a gente conseguisse apresentar algum tipo de resposta sobre isso, né? A gente estava vivendo, não só naquele momento, como já há bastante tempo, um processo de que diversas vezes ter problema da luz, enfim, com a Enel, em que a gente ficava sem luz no campus, várias vezes em que a gente teve algumas situações, por exemplo, aqui no próprio IACS, que teve uma chuva muito grande no final do ano passado, em que o prédio que estava recém-inaugurado praticamente desabou, sabe? E a gente sabia que aquilo tudo era consequência de um desinvestimento na educação que estava rolando há bastante tempo. Está parando agora justamente porque se a gente não parar agora, a UF vai parar pela falta de orçamento. E a reitoria já informou, inclusive, que a gente tem orçamento e verba apenas para funcionar até setembro. Então esse momento de greve também é uma das atividades de greve que está sendo muito importante, sendo construída por diversas mãos, e a gente lançou esse abaixo-assinado e vamos apresentar amanhã no Conselho Universitário para os estudantes também. Foi pensado no governo Temer a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Sim. Uma base nacional curricular comum que dá margem para se pensar o novo ensino médio, que é a destruição da possibilidade dos filhos da classe trabalhadora terem um ensino de qualidade e pensar em entrar na universidade. É um projeto que foi aprofundado no governo Bolsonaro e que no governo Lula ele muda de nome e começa a ser implementado, tanto que o novo ensino médio foi implementado com pequenas mudanças. Outra questão era o teto de gastos, que vinculava todo a implementação de verbas para as questões sociais, incluindo a educação, saúde, que estaria vinculada a um teto de gasto no governo Temer e foi super aprofundada no governo Bolsonaro. O governo Lula
não rompeu com essa lógica, apenas mudou de nome, botou arcabouço fiscal, mas continuaria, tanto que as universidades federais teve um corte no orçamento no primeiro ano do governo Lula de mais de 310 milhões de reais, que impacta nas verbas de custeio, que impacta nas verbas de permanência estudantil, nas verbas de bandejão. Então são assim, cortes que preocupam, né? E a outra questão é a reforma administrativa, que também é um projeto bolsonarista, e o governo Lula, ele apenas muda de nome e começa a querer implementar uma reforma administrativa, tanto que ele condensou 150 cargos das universidades e de outros órgãos federais em 30 outros pequenos cargos, abrindo margem para um processo de terceirização do serviço público, que é um processo que a gente já vive, é um processo brutal, a gente acompanha os colegas terceirizados, a gente vê como é brutal o regime de trabalho e a remuneração, porque eles recebem muito pouco, eles recebem um salário mínimo e fazem o mesmo serviço que a gente. Então, assim, a gente não acha que isso seja justo, continua não achando, e a outra questão está vinculada a questão salarial, que é enquanto setores, inclusive setores bolsonaristas, PRF, Polícia Federal, ganharam reajustes de 27%, 19%, para a educação, para os servidores da educação, o governo vai e fala, não, 2024 é 0%. Os 9% que a gente ganhou no início do governo Lula de reajuste, na verdade não era nem do orçamento do governo Lula, era do orçamento do governo Bolsonaro. Não que o governo Bolsonaro quisesse dar esse reajuste para a gente, ele teve que fazer isso para poder dar o reajuste para as forças policiais e militares, e a gente viu uma brecha de pleitear também, dentro desse orçamento que ele liberou, um reajuste. Então o governo Lula deu 0 reajuste. Então, a gente fica assim, enquanto tem 400 bilhões para dar para o agronegócio via plano safra, sendo que no agronegócio, inclusive, muitas das empresas são multinacionais, esse dinheiro não vai ser produzido e nem vai ficar aqui no país, para a universidade e para os técnicos, para os trabalhadores das universidades, ele vai dar 0%, é uma questão que indigna, né, a categoria. Isso força a gente começar os debates, paralisações. A principal questão para mim dessa greve foi afirmar a importância fundamental da universidade pública, do ensino público. Quer dizer, havia uma reivindicação fundamental para que houvesse um aumento de verbas para a universidade pública, porque, senhores, não havia dinheiro para pagar a luz em vários prédios, E o próprio reitor afirmava que com o que se tinha, com o orçamento que se tinha, a universidade não ia conseguir chegar ao final do ano. Então, isso não é uma situação só da UF, era uma situação de várias universidades públicas. E isso se conseguiu. Não se conseguiu tudo o que se queria, tudo o que a universidade necessitava, mas houve um aumento desse orçamento. Existiu sim um desafio, foi a questão da mobilização estudantil, e isso eu consigo entender, que é devido a uma degradação do movimento estudantil graças à pandemia, e que a gente vê então depois de uma defasagem de mobilização mesmo, e de renovar quadros dentro disso para entender a política. Então, por exemplo, a gente entrou numa greve onde as pessoas que fizeram uma greve anterior não existiam. Então a gente, para pegar esse tipo de exemplo era difícil, né, para entender como se constrói uma greve. Muitos estudantes foram a primeira vez que participou de mobilização, de ato em rua. Tenho amigos meus que nunca foram em um ato, foi nesse tipo de coisa. Então, mas isso foi uma dificuldade, por conta também de uma questão desse desenvolvimento do pensamento individualista, né? Então, a gente passou por muitas questões no sentido que tem muitos alunos que não aderiram à greve, argumentando que isso ia atrapalhar a vida deles, que eles queriam estudar e tal, não entendendo que onde eles estavam para ter, sei lá, um bandejão a 70 centavos, é graças à luta de movimento estudantil, e que aquilo ali não caiu do céu. Se ele hoje tem uma bolsa que ele consegue receber por CNPq ou por outra coisa, é porque houve por movimento estudantil. Então, muitos alunos se recusaram a entender isso, e é um resultado mesmo dessa propaganda individualista que passa aí pela nossa cultura. Ouvi diversos relatos de cursos em que os professores
proibiam os estudantes de participarem das reuniões de colegiado. Ouvi diversos relatos de pessoas que sofriam assédios muito graves dentro dos seus cursos, enfim, dentro das suas salas de aula, e que esse momento eu acho que foi muito importante para a gente ter essa janela de se encontrar, né? Tipo assim, a gente conseguiu se conectar, se conhecer e entender as nossas diferentes realidades e trocar essas experiências que fizessem com que a gente desnaturalizasse algumas coisas, assim. Um outro aspecto, para mim, essa greve me chamou muita atenção aqui na UF, que não foi uma greve que a gente fez muito para fora, foi uma greve que ajudou a gente pensar a UF. Isso eu achei muito legal, quer dizer, houve uma série de eventos organizados, além das assembleias. Acho interessante, importante ressaltar, nas assembleias você tinha um contingente de professores vindos dos mais diferentes cursos, inclusive com os usos das tecnologias de cursos e campos de outras cidades, quer dizer, havia uma discussão sobre todas as questões, mas além dessas assembleias, que são sempre fundamentais, se organizaram várias atividades, quer dizer, aqui no IAC se organizaram várias atividades, né, de diferentes cursos, e participar dessas atividades me fez me reconectar com a UF. A nível prático da coisa, de lista de reivindicações e de coisas que a gente queria avançar, eu acho que foi muito pouco. Mas ao mesmo tempo, saio muito satisfeita também, porque eu acho que é o entendimento de um cenário que estava posto. A gente viveu uma greve muito difícil de ser construída, em que tinha um sentimento anti-greve muito forte entre os estudantes, que não é comum, que não é comum para a UF, assim. Eu acho que a UF, historicamente, é um polo do movimento estudantil muito importante, em que, dessa vez, teve bastante resistência, assim, ao debate, sabe? Então, eu acho que foi importante, a nível de consolidação desses processos, mas que a gente avançou muito pouco, entendendo a conjuntura que a gente estava colocado mesmo. Apesar disso, a gente tira lições, né? A greve é sempre um momento muito pedagógico para o trabalhador, né? Que é o momento que a gente observa que, se a gente não tentar tomar os nossos destinos nas nossas próprias mãos, a gente não vai conquistar nada, porque não tem salvador da pátria. E mesmo conquistando um reajuste pequeno, só foi possível por causa de um processo de luta. Se não tivesse processo de luta, a gente não ia ganhar nada e a gente ia estar pelos corredores reclamando. Sim. Então isso foi muito pedagógico. Eu acho que isso para a categoria foi revigorante, assim, de ver, não, é possível lutar, é possível vencer, e esse é o nosso método de enfrentar o que tiver que enfrentar, inclusive a extrema-direita. Sim. Então eu acho que essa greve foi muito importante.